Gente, a gente vai entrar num tema agora um tanto delicado, mas nem por isso de menor importância, né? Que é, eu já vou ler de uma vez, tá aqui, ó, Deuteronômio 17, versículo 1. Olha o que diz: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Esse trecho tão pequenininho, Deuteronômio 17:1, nos joga uma série de questionamentos sobre o porquê do sacrifício de animais, que eu já devo ter dito em uma outra meditação. Agora aqui é aquela questão de oferecer novilho ou ovelha. Novilho, para um vocabulário mais contemporâneo, seria o bezerro, né? Um filhote de boi novinho. E Deus está dizendo aqui que ele acha abominável que se ofereça a ele sacrifícios de animais defeituosos, animais, como se diz no senso comum, aleijados. E parece uma passagem tão macabra, tão cruel, né? Que Deus vaidoso é esse? Porque tem aquela coisa, né? Alguns crentes falam, tá vendo? Deus é Deus zeloso, Deus não aceita sacrifícios imperfeitos. Tem aquela outra tradição também que vai dizer, ah não, isso é porque o sacrifício era símbolo do Cordeiro perfeito que viria, Jesus, nosso Senhor. Mas a gente precisa, é porque a gente já faz essa leitura por conhecermos, digamos assim, o final da história. Mas pensemos que nós somos israelitas no deserto, 40 anos no deserto, e aí ouvimos de Deus isso, que ele acha abominável, né? Ele acha que é abominação, que você ofereça a ele um animal defeituoso. E aí você não tá, as pessoas não tinham essa ideia de que seria um símbolo do sacrifício perfeito que seria feito lá na frente. Então a gente precisa sair um pouquinho da suposição teórica e irmos para a questão da elaboração psicológica. O que tinha na psicologia deste povo para que eles ouvissem de Deus que Deus considerava abominação receber sacrifícios de animais, digamos assim, aleijados? Vamos pensar um pouquinho. O princípio que a gente tem aqui, o primeiro é que Deus estava respondendo a práticas contemporâneas àqueles israelitas. Percebia-se os animais aleijados como carregando alguma maldição, né? Não só animais, por exemplo, no Brasil a gente ainda tem alguns povos nativos que quando, por exemplo, uma criança nasce com algum defeito congênito, com alguma cega, síndrome de Down, alguma coisa assim, em alguns lugares essas crianças são enterradas vivas, que é para, dentro do imaginário deles, espantar a maldição que essa criança vinha carregando. Então, os povos antigos também, eles entendiam que os animais defeituosos serviam para sacrifícios macabros, né? Tinha esse primeiro objetivo, era responder a essas práticas, né? Ah, se veio com defeito, deve ser alguém reencarnando que precisa pagar alguma coisa e vou ajudar essa pessoa a pagar, vou maltratá-la num sacrifício chamado macabro. A outra questão é que, se as pessoas viam o aleijado como uma coisa inferior, e eu não estou dizendo que eu concorde com isso, estou dizendo que é assim que as pessoas viam, imagina uma pessoa que tinha essa visão, o que ela fazia? Tudo que é inferior eu vou oferecer a Deus. Aí você já parte para o segundo problema, que é a banalização. Deus fala lá em Malaquias para os sacerdotes, né? Oferece isso aí para o seu governador para ver se ele aceita. Por que você acha que eu tenho que aceitar isso que você considera imundo? Então, quando Deus fala que é abominável, ele não está se referindo ao animal. Ele está se referindo à consciência de quem estava oferecendo o animal. Se eu acho que esse objeto é abominável, por que eu vou oferecê-lo ao Senhor? Aí que a minha prática fica mais abominável ainda. A gente precisa pensar que as leis eram assim diretivas
não havia muita discussão, porque Deus estava falando com um povo aqui que ainda não estava no estado fixo, então eles não tinham jurisdição, eles não tinham capacidade, quer dizer, capacidade tinham, mas eles não tinham escolas, eles não tinham um sistema educacional, eles não tinham um sistema econômico, eles não tinham um sistema que ajudasse-os a evoluírem psicologicamente. Então a coisa tinha que ser interventiva. Então, sem muitos estudos psicológicos de porquês era, não me ofereça um animal aleijado. Mas isso não quer dizer que Deus pense isso do animal aleijado, né? Ah, mas por que a gente tem que saber dessas coisas? Porque nós temos uma outra questão, mas antes de chegar nessa questão, né, tanto é verdade que Deus não está nem aí nem para animal, para oferecer sacrifício de animal nem aleijado, nem de nenhum animal, porque no Salmo 50 você vai ver ele zombando, né? Ah, vocês estão achando o quê? Que eu sou chupa-cabra, que eu adoro essa matança de animais que vocês fazem? Que isso? A terra é minha, esses animais fui eu que criei. Eu não tenho necessidade de sangue, é vocês é que têm necessidade de sacrificar até que a consciência de vocês cresça, né? Então, trata-se disso, que para Deus, no fundo, era abominável o sacrifício de animais e o sacrifício de animal aleijado, já que o ser que ia sacrificar, né, o crente, digamos assim, estava oferecendo a Deus uma coisa que ele mesmo considerava refúgio. Né? É Deus condescendendo o tempo todo com a linguagem humana. Aí, o terceiro motivo é isso. É que Deuteronômio também entende ser a repetição ou a reformulação da lei eterna de Deus em nossas vidas, dos princípios eternos da graça do Senhor em nossa vida. E o que a gente tem aqui de princípio eterno? Primeira coisa, ainda que pareça pela letra, Deus não abomina animal aleijado. Como é que você sabe disso? Deus em pessoa, quando esteve aqui, ele chegou em várias oportunidades, ele tocou o imundo, ele conversou com pessoas que eram vistas como impuras pela sociedade, e uma vez, logo após a cura de um hidrópico, o cara tinha um panção, que a gente não sabe se era barriga d'água, se era cirrose, alguma coisa errada tinha na barriga dele, Deus curou aquele homem. E depois disso ele foi para uma festa na casa de uma autoridade, onde estava todo mundo ali sentado, todo mundo que supostamente estava oferecendo um culto perfeito. Aí Deus fala para as pessoas assim, olha, quando vocês forem fazer uma festa, convide só gente que não presta, os coxos, aleijados, cegos, porque na mente daquelas pessoas, essas pessoas deveriam carregar alguma maldição. Aí Deus em pessoa veio aqui dizer, não tem nada de errado com elas, só tem de errado na cabeça de vocês. Então a gente começa a compreender que Deus está chamando de abominável aqui, não o animal ou a pessoa aleijado, mas a percepção que se tinha dessas pessoas, desses animais. Agora, no sentido prático, o que acontece? Se eu estou lá numa geração que acha que um animal é aleijado, aí Deus está dizendo, não me traga esse animal como sacrifício, não, porque ele tem o direito de viver. Deixa ele viver. Traga aquele que você acha que está perfeito, que está pronto, que deveria viver mais. Então, esse está tão perfeito que você pode trazer para mim, já que é assim que a sua consciência pensa. Agora, esse que você considera defeituoso, eu estou dando a ele o direito de viver. Você pode comê-lo lá na sua casa, vai dizer os outros versículos. Como você vai comer os outros, como você vai se alimentar dos outros. Agora, para o sacrifício, para levá-lo ao culto, para oferecer como oferta a mim, eu não quero a oferta desse animal defeituoso, porque o defeituoso tem direito de viver como o outro não defeituoso. A gente vive numa sociedade que fica implicando com as mulheres que, por motivos que pertencem a ela, não querem deixar vingar uma gravidez de embrião, né? Embrião. Aí a gente fica todo preocupado com isso. Mas eu falo a gente porque eu estou nessa geração e a gente é contaminado por essas questões culturais. Aí as pessoas ficam assim, não querem fazer nada pelos seres defeituosos que nascem. Porque não é questão de inferioridade. Faz parte da natureza, também faz parte da humanidade, que pessoas nasçam com defeitos, que só são chamados de defeitos por nós. Porque um cego que nasceu sem ver, ele não sente falta do que ele nunca viu. Uma pessoa que nasceu sem um braço, ela vai desenvolver outras características porque ela não teve aquele braço, não faz falta para ela.
Ué, nós é que olhamos para ela e falamos, ai, coitadinho, ou queremos usar disso para sacanear, ou pegamos aquela criança que não tem os dois braços, vou ganhar dinheiro com esse menino desenhando lá na Praça 7 com o pé dele. Né? Então, o defeito dos supostos defeituosos não está no defeito deles. Está na maneira como as nossas consciências embotadas olham para eles. Por isso que Deus não gostaria desse sacrifício nos tempos de Deuteronômio. Por outro lado, quando ele fala que é abominável, ele está dizendo, abominável é esse tipo de consciência que você tem. Por que você vai me oferecer o defeituoso? Deixa o defeituoso viver até você aprender que não tem nada de defeito aí. Que eu me manifeste naquilo que vocês consideram inferior. Por isso que é abominável oferecê-los a mim. Eles têm mais é que viver. Viver o mesmo tanto que outros animais viveriam. Agora, contra o seu senso capitalista, né, contra o seu senso de não me oferecer aquilo que você tem de melhor, aí sim, aí eu quero um animal perfeito. Em parte para prefigurar o cordeiro perfeito que viria no futuro, e em parte para dizer agora, olha, vai doer em você. Mas você crê em mim? Então, ofereça-me o perfeito. Nós já vimos em outras meditações que ofereça-me, a pessoa também comia, se alimentava daquele sacrifício durante a oferta, né? Ou seja, recapitulando, é abominação o fato de que o ofertante quer oferecer a Deus aquilo que ele acha que não presta para nada. Segundo, é abominação porque a gente precisa aprender com Jesus a dar vida e voz àqueles que são aleijados. Alguns aleijões vêm na aparência física, mas outros estão em características mais psíquicas. A gente precisa acolher aquele que tem uma maneira diferente de olhar a vida, o esquizofrênico, né? As pessoas que têm algum retardo no pensamento, todas aquelas síndromes, né? O autismo, porque todos nós temos os nossos microdefeitos, só que eles não aparecem porque a nossa macro aparência física, né? A gente se esconde muito nela. Mas todos nós, desde que a terra decaiu por causa dos nossos pecados, nós temos muitos defeitos. Então eu não posso pegar o louco ou a pessoa que não tem determinada característica física, ou que tem determinada característica física protuberante, muito evidente, não posso maltratar essas pessoas, porque Jesus falou, não, convide os cegos, aleijados, os surdos, convide-os para um grande banquete, seja isso no sentido físico, seja isso no sentido psicológico, seja isso no sentido espiritual, sabe por quê? Deus salvou até você, que tem um corpo lindo, que tem uma inteligência, mas é um mau caráter dentro da sua casa. Olha só, Deus não levou em conta o seu defeito espiritual. Deus salvou até você, que sabe pregar maravilhosamente bem, mas que a sua mulher sabe o que você faz quando você está em casa. Né? Quais outras mulheres você tem procurado com aquela desculpa, é porque eu tenho uma protuberância, eu gosto muito de sexo, eu não consigo me controlar. Deus está te salvando. Para a gente não entrar em muitas outras questões aqui, essa proibição então do sacrifício de animais defeituosos, ela era temporal por causa do imaginário que acontecia naqueles outros povos, onde os animais defeituosos eram vistos até como divindades decaídas. Né? Senão a pessoa ia, eu vou oferecer isso a Deus, mas eu estou achando que eu tenho que adorar esse serzinho. Diz que no Antigo Egito, por exemplo, uma pessoa que nascia, né, com algumas características físicas, ela era vista como possuída por uma entidade espiritual. E ela era adorada. Muitos faraós eram vistos como possuídos por alguma entidade. Então, para evitar esse tipo de associação, Deus falava, olha, o defeituoso você não vai me oferecer, porque eu preciso tratar uma coisa na sua consciência. Até que veio Jesus e disse, nem tem defeituoso, sabe por quê? Todo mundo é defeituoso. Os maiores defeituosos da nossa história nem apresentavam características defeituosas físicas, né? Adolf Hitler, por exemplo, um homem muito bem educado, você vê o que ele fez na humanidade. Então, que a gente possa, como Deus, abominar as consciências que ficam adorando as
próprias imperfeições. Esse é o sacrifício que ele abomina. E outra coisa, vamos deixar os defeituosos viver, usando aqui a linguagem que está no Deuteronômio. Vamos deixá-los viverem, porque na hora que a gente os deixa viver, aprende com eles, a gente descobre que o grande defeituoso da história temos sido nós, os aparentemente perfeitos. Que esse Deuteronômio, essa reformulação da palavra eterna entre no seu coração. Amém.